Bom, vamos lá, vamos dar sequência para a nossa construção de conhecimento relacionado às estratégias go-to-market, né? Como eu projeto branding no mercado consumidor, como eu me conecto com o meu potencial consumidor, né? Como eu trabalho estratégias de postura de marca no mercado para poder gerar significação no imaginário do consumidor, né? Então, essa segunda aula deste bloco, go-to-market, chama-se construção de significado contínuo. Então, o que a gente entendeu até agora, branding é construção de significado, certo? Mas como é que eu mantenho... Mas branding, ele é um processo contínuo. O tempo inteiro, eu preciso ter o controle sobre essa construção de significado no imaginário do consumidor. E aí eu utilizo de ferramentas de marketing para ter essa continuidade, esse processo de continuidade na projeção da estratégia de marca que eu construí para o meu negócio. Pensando, novamente, em posicionamento, personalidade, identidade e estratégia de narrativas. Tá? Então vamos lá. Vamos trazer agora, vamos trazer aqui alguns autores importantes para os processos de construção de conhecimento sobre técnicas de marketing, estratégias de marketing e de branding, né? Até agora a gente não falou desses caras, mas a partir de agora a gente começa a falar desses caras que são importantes para a gente, né? Que é o Philip Kotler, que quem estudou publicidade conhece bem essa figura, né? Que tem uma relação muito bacana com as frentes de marketing aqui no Brasil também. Ele hoje ministra cursos na SPM, ele participa de cursos na SPM, junto com os times da SPM. Então, ele é uma referência, né? Uma referência quando a gente pensa em marketing, né? E tudo que a gente está falando aqui é configurado e baseado nas observações e teorias que o Kotler apresenta para a gente no fim do dia, né? Então, o Kotler é o pai do marketing. Precisa trazer esse cara aqui para a gente conceituar algumas coisas, né? E aí, o conceito básico que ele traz para a gente, e que é a grande contribuição, uma das grandes contribuições do Kotler para a estruturação de marketing como uma área efetiva e importante para negócio, é esse olhar para a teoria dos 4Ps de marketing, que quem estudou marketing conhece bem, né? Que a gente está falando de produto, preço, praça e promoção. São os elementos que compõem o mix de marketing, estratégia de marketing de um negócio para além da sua comunicação. E aí, quando a gente está falando aqui sobre construção de marca, significação e branding, a gente fatalmente está olhando para essas frentes, mas aplicadas às esteiras conceituais que a gente optou por trazer aqui, orientados para o comportamento do cérebro e para a formação do inconsciente do indivíduo, né? Então, quando eu falo de jornada de compra, quando eu falo da construção de branding, né, dos elementos de branding, eu estou falando de uma observação do posicionamento, da postura de marca, olhando também para os 4Ps. Então, a gente falou muito sobre produto, a gente falou muito sobre quando a gente falou de Nike, né, como o produto, ele é um elemento que é anterior à construção de marca, mas ele também é importante para o processo de construção de significado no imaginário, porque se um produto ele é bom ou é ruim, ele constrói, ele ajuda o processo de construção de significado de marca, né? Então, se olhar para produto, preço está diretamente conectado com a percepção de valor do negócio, e valor é marca. Então, se o custo-benefício do produto conectado ao preço é considerado ok ou não ok, isso impacta diretamente na construção de significado de marca no imaginário do consumidor, né? Place, que é a distribuição, onde o meu produto está inserido e onde eu consigo, de fato, consumi-lo. Também determina questão de significação. Se eu tenho um produto premium, que é uma marca que pretende ser premium para o mercado, a definição de onde esse produto está disponível, place, fundamenta e ajuda a construir significação de marca no imaginário do consumidor, né? Para esse posicionamento de produto premium, de marca premium. E promoção, que é a comunicação no fim do dia, que é tudo que a gente está falando, né? Como a comunicação e a projeção de comunicação de fato impactam essa construção de significação, tá? Então, o Kotler vai trazer para a gente essa construção estratégica, olhando para os 4Ps, que a gente pode também olhar pela perspectiva do consumidor,
chamá-los de 4Cs. E aqui começa a ficar mais interessante, porque aqui a gente consegue, de fato, fazer essa referência de algo que do negócio. Então, são escolhas de negócio, produto, preço, praça e promoção e comunicação, olhando pela perspectiva de consumidor. Aqui a gente já começa a traduzir melhor isso que a gente está falando sobre esses elementos do Kotler. Então, você tem as necessidades e desejos do consumidor como produto, o produto entendendo essas necessidades e as demandas de mercado, de consumo, e se configurando para atender essas demandas de mercado do consumidor, né? Os custos para o consumidor, né? Então, essa relação de custo-benefício atrelado ao preço também é uma perspectiva de olhar a construção de precificação do negócio, olhando para a maneira com a qual o mercado consumidor entende o valor do negócio em termos financeiros, e aí isso está atrelado a custo-benefício, né? O produto ele é caro, mas ele tem valor, então ele tem um custo-benefício interessante para o consumidor. Então, a gente olha para o C de preço, a gente está olhando para isso, né? Place, praça, a gente está olhando para a conveniência, atrelada à perspectiva do consumidor, né? É de fácil acesso, ele está de fato localizado no lugar que remete à maneira como esse produto quer ser posicionado no imaginário do consumidor. Então, a conveniência para se encontrar e comprar o produto impacta e tem relação direta com a definição de praças em distribuição de produto, em localização de pontos de venda, de serviço, assim por diante. Mesmo em digital, né? Você precisa encontrar o produto de maneira fácil. Isso é conveniência, tá? E determina também essa construção de significação de marca. E, por fim, a comunicação, né? Quando a gente olha para promoção e comunicação, a gente sucede comunicação com essa ideia de trazer a marca, a postura da marca, que é o que a gente vai discutir muito nas próximas aulas, relacionadas à criação de conteúdo, educação, advisor, né? Isso gera valor de marca nos processos de comunicação, a maneira como a marca se posiciona nos canais de marketing. Então, esse é o C de conexão, né? Eu gosto também de chamar de conexão entre a comunicação e o consumidor no fim do dia, né? Então, o Kotler vai trazer tudo isso para a gente. O David Aaker é um contemporâneo ao Kotler, e ele é considerado o pai do branding, né? Então, sempre que a gente pensa em referências conceituais de branding, a gente inevitavelmente vai olhar para o Aaker, né? Ele tem dois livros, né? Dois conceitos teóricos que são muito relevantes para quem estuda branding, para quem trabalha com branding, que é o Construindo Marcas Fortes, que é um livro dele, e o Brand Equity. A gente já falou do conceito de Brand Equity na última aula, mas o conceito de Brand Equity é o conceito de compreensão do valor de marca, né, de maneira mais cartesiana e não tão subjetiva, né? Então, a gente vai olhar nas próximas aulas também inferências sobre o processo de mensuração de significado de marca, de força de marca, no imaginário do consumidor. Como a gente pode usar KPIs, né, métricas que sejam acessíveis para o negócio, e olhar para essas métricas pelo prisma da construção de marca e de significação de marca no imaginário do consumidor. Isso é uma coisa. O que o Acker traz para a gente é essa visão mais ampla de valor de marca, olhando o comportamento da marca atrelada a um produto, muito no ponto de venda, muito nos processos de consumo e de comparativos de consumo entre a minha marca, que chancela um produto, e a marca concorrente. Tá? Ele traz três frentes para a gente olhar o equity de marca, né? Esse valor de marca. O primeiro deles é a gente tentar mensurar, né? Conseguir mensurar o aumento no desejo e percepção de utilidade que a marca dá ao produto. Então, na prática, é você olhar o tênis Nike, tênis, com o logo e sem a logo, e compreender do consumidor essa percepção de aumento do desejo, você criar esferas de pesquisa, obviamente, né, para avaliar esse aumento de desejo em um produto com marca e sem marca, e a percepção de utilidade em um produto com marca e sem marca, e comparar esses dois campos de estudo, né? Isso vai trazer para a gente o valor de marca. Possivelmente, a gente vai compreender que
os produtos com a marca, atrelados à marca, potencialmente tem um aumento no desejo, na percepção de utilidade. E isso denota muito claramente a construção de significação no imaginário do consumidor. Porque se um produto tem significado no imaginário do consumidor, você tem um potencial aumento de desejo, de percepção de utilidade, porque marcas se conectam com os drivers mais íntimos na construção de mecanismos cerebrais para nossa sobrevivência e que são uma herança primitiva do desenvolvimento evolutivo do nosso cérebro. Tem falado disso aqui o tempo inteiro no curso, né? O segundo elemento da construção da percepção de equity para David Acker é fazer uma associação entre a utilidade e o consumo. Que é isso, né? Compreender também em pesquisa com produtos de marca se a utilidade, se a percepção de utilidade muda ou não de acordo com a inserção de uma marca ou a retirada de uma marca na utilização do produto, né? Então, primeiro a gente está falando de desejo mais fortemente, o segundo está falando mais de utilidade, né? Do processo de construção de marca no pós-venda, tá? E o terceiro é a diferença de receitas entre um produto e seu equivalente sem marca. Então, de novo, estou comparando tênis sem o label de marca e tênis com o label de marca. Qual gera mais receita no fim do dia? Então, para você construir esse equity, você precisa ter esses grupos de controle com marca e sem marca para compreender essas três esferas de percepção. Aumento no desejo, percepção de utilidade e a diferenciação de receita entre um e outro, tá? E o ideal é você ter isso como uma cultura de observação, né? Você pode fazer isso pontualmente para compreender a força da marca em uma campanha, mas o conceito de equity, ele precisa ser mais perene e durar muito mais ao longo do processo de vida dessa empresa, né? Durante o processo de marca, porque você vai comparar o equity, inclusive, ao longo dos tempos, né? O meu equity hoje é maior do que o equity que a marca tinha 10 anos atrás. O que eu fiz ao longo desses 10 anos para construir esse equity, esse valor de marca no fim do dia, tá? Então, o Acker vai trazer esses conceitos para a gente, né? E aí, esses conceitos de marketing e de branding, de construção de marca, vão navegar pela jornada de compra. Isso é algo que a gente já falou também bastante nas últimas aulas, que é, eu preciso ter muito claro a minha jornada de compra, a jornada de compra do meu consumidor, as fases dessa jornada e entender o papel da marca através dos canais de marketing nas passagens de fase, né? Eu quero que o meu consumidor evidencie que tem um problema, depois disso eu quero que ele busque a solução, depois disso eu quero que ele ouça as minhas propostas, eu quero que ele tome uma decisão, compre e tenha uma relação pós-compra, né? Então, a minha marca precisa estar presente, navegando tanto com a sua estratégia de branding, quanto nas suas estratégias de canais de marketing, ok? E tudo isso misturado, né, traz para a gente essa evidência da construção de significação de marca ao longo da jornada. Então, eu preciso costurar muito bem essas frentes, olhando para a jornada, né? Então, a gente está falando de integração de marca no fim do dia. Quanto mais integrado essa estrutura de branding, essa estrutura de marketing na empresa, mais chances de ter uma construção de significação de marca forte no imaginário do consumidor eu tenho. Então, quando eu olho para os elementos de construção estratégica de marca, que a gente não cansa de falar aqui, posicionamento, identidade, personalidade e a construção de narrativas, eu preciso perceber essa construção estratégica como uma espinha dorsal para o discurso e para toda a comunicação do meu negócio, né? Em todas as frentes de negócio, né? Que eu trago algumas, que a gente vai olhar daqui para frente. E isso é cultura corporativa que olha para branding, né? Quando eu construo essa integração de marca em todas as frentes, em todos os pontos de contato do negócio com o mercado. Então, time de vendas, o discurso do time de vendas, a comunicação do time de vendas, tem como base, né, principal, essa estrutura estratégica de marca. A minha entrega operacional, né, quando a gente fala muito de serviço, né, o operacional conta muito, né? Ele está conectado com essa estrutura
está integrado com essa estratégia de marca. Quando eu falo de atendimento ao cliente, está conectado? Eu construo a minha narrativa de conversa com o meu cliente orientado para o meu posicionamento, para a minha personalidade, identidade narrativa, tá? Isso é importante. A gente está falando de relações públicas, né? Eu estou me expondo o meu negócio ao mercado, mas de maneira mais, não tão publicitária, mas de maneira mais institucional e corporativa. Ainda assim, eu preciso ter como referência principal essa estrutura de construção de marca, né? Quando eu falo de influência, construção de influência no mercado, no ambiente digital, o que seja, preciso ter essa uniformidade e integração de marca. Quando eu vou para a mídia, atuar como um advisor, aqui mais do que nunca, né? Aqui eu tenho controle 100% dos meus processos de projeção de comunicação. Eu preciso obrigatoriamente me espelhar e basear as minhas estratégias de comunicação olhando para essas frentes de integração de marca. E os meus canais de marketing no fim do dia, né? A gente precisa ter essa integração. Então, a integração é muito importante. A gente vai falar muito de integração de áreas, integração corporativa, no bloco de cultura, tá? Que é o último bloco desse curso. Por enquanto, a gente precisa construir esse conhecimento de que integração de marca é importante. Então, tudo que eu construo estrategicamente no setup, eu preciso projetar não apenas em canais de marketing, mas em todos os pontos de contato que a minha empresa tem com o mercado, né? Porque isso vai gerar a realidade de posicionamento, a realidade de marca, a realidade de significado que essa marca consegue construir. Então, aqui a gente vai relembrar o conceito da equação de marca, né? A gente falou já no detalhe de cada um deles até aqui. O convite que eu faço é a gente resgatar de novo essa visão de equação de marca para compreender melhor como se constrói, como se juntam todas essas coisas, né? Então, o que é a marca efetivamente, né? Como a gente constrói essa subjetivação? Através dos ativos de marca, personalidade, identidade, narrativas e personalização, mas eu também estou falando da experiência do consumidor e estou falando sobre as opiniões que o mercado, os influenciadores e especialistas têm sobre a minha marca. Isso constrói um ativo geral de marca, que vai ganhar potencialidade na construção de significação no imaginário do consumidor a partir de frequência, contexto e contraste, que são os elementos que conectam e que levam a mensagem que eu construo em branding para o mercado através de marketing. Isso delimita a realidade, a transformação em realidade daquilo que eu projeto. O que eu projeto não é real, o que eu projeto é uma construção que vai se tornar real à medida que eu projeto isso no mercado, né? E aí essa projeção, essa construção de realidade também será impactada pela maneira com a qual eu me posiciono e entrego o valor de fato do meu serviço, do meu produto no fim do dia para o consumidor, né? E tudo isso precisa estar integrado e uniformizado, né? Possuir uma uniformidade para que, para o momento em que a disponibilidade mental aconteça, depois de projeção e de construção de realidade, de significação de marca, quando vier a lembrar da marca no momento exato e contextualizado, eu preciso ter uma uniformidade da informação que chega até mim, né? A marca projeta muitas informações no imaginário do consumidor, mas o poder do branding é resumir essa quantidade de informações em um posicionamento específico. Então, a construção de posicionamento, de personalidade, narrativas e identidades ajuda muito a resumir, a consolidar no nosso imaginário esse infinito de informações que a marca está frequenciando o tempo inteiro no nosso imaginário, né? A gente fala de frequência, é isso, a gente está trabalhando mensagens diferentes, em tempos diferentes, em contextos diferentes, com contrastes diferentes o tempo inteiro. Mas um branding bem construído e uniformizado consegue resumir, consegue entregar de maneira simplificada esse mar de informação estratégica que a marca está projetando no nosso imaginário. Também relacionado à experiência, também relacionado à opinião, né? Esse é o grande poder da construção de marca. Você conseguir sintetizar, resumir, conseguir uniformizar em uma mensagem simples e direta a significação da sua marca.
E aí, quanto mais frequência você entrega nesse processo, potencialmente mais força de significação essa marca vai ter no imaginário. Quanto mais força de significação, mais conexão com os atributos de cérebro, pertencimento, segurança, empatia, transformação, confirmação, padrão mental, né? Tudo isso que a gente já viu sobre as características do cérebro. Quanto mais conectado a isso, mais propensão a transformar uma tomada de decisão em uma ação de compra referente em favor dessa marca, o branding vai conseguir ajudar a tornar fato e realidade esse processo de transformação, né? E aí aqui a gente começa a trazer um conceito que vai delimitar muito a nossa construção de conhecimento daqui para frente, que é a construção da significação de marca, olhando para o que a gente chama de ativos neurais, tá? Quando a gente olha para o comportamento do cérebro, a gente, no momento presente, né, a gente olha para algumas frentes de atuação desse cérebro para capturar as informações do ambiente, trazer para o sistema nervoso central, realizar suas associações, construir significação, seguro, não seguro, e devolver um comportamento para o ambiente, certo? O cérebro tem basicamente 5 frentes para todo esse processo, né, de atuação. Então, a gente está falando de percepção, atenção, conexão emocional, aprendizado e memória e consideração, né, e comportamento no fim do dia, tá? Então, o cérebro se utiliza dessas frentes comportamentais, cerebrais, ativos neurais, para fazer esse processo de capturar informação, gerar significado e devolver um comportamento para a operação do ambiente, né? E aí, quando a gente olha para a conexão disso com o processo de significação de marca, a gente pode falar de percepção de marca, atenção voluntária, conexão emocional, memória e aprendizado, compra e consideração como frentes, como fases de conexão da significação de marca com o cérebro, né? Então, o cérebro passa por essas fases para perceber algo, para construir significado e dar uma resposta para o ambiente. As marcas passam por esses estágios também nos seus processos de construção de significação no imaginário do consumidor, né? Uma marca só cria conexão emocional porque ela foi percebida e teve a atenção dela capturada pelo indivíduo no seu processo de comunicação. Então, são fases que precisam ser respeitadas e que, quando conectadas com canais de marketing, com canais go-to-marketing, ajudam a gente a compreender a força da construção de significação ao longo dessa jornada, ao longo dessas fases de construção de significado, né? Se uma marca consegue transformar percepção em atenção, significa que ela tem um potencial de força de significação maior do que uma marca que não consegue transformar percepção em atenção, por exemplo, né? Então, a partir daqui, a gente começa a construir uma metodologia que é muito interessante para a gente medir força de marca, medir a ideia de branding no negócio de maneira efetiva e construir ferramentas para tornar o branding um ativo de cultura corporativa, tá? Então, a gente vai entrar no detalhe disso aqui mais para frente, a gente vai esmiuçar cada uma dessas fases, compreender tanto neurologicamente como eles funcionam, quanto a sua conexão com o mercado, com as construções de marca e conexão com o mercado. A gente precisa entender aqui, por enquanto, é que existem esses ativos neurais, estou apresentando esses ativos neurais para vocês, e que eles têm impacto na construção de significado de marca no nosso imaginário, ok? E aí, para a gente entender, olhando para a jornada de compra, e olhando para os conceitos de marketing, branding, cérebro e fundo de vendas, esses equivalentes. Deixa eu entender que existem vários conceitos, né, para quem estuda comunicação, para quem estuda marketing, vários conceitos que delimitam essa conexão entre consumidor e marca, consumidor e negócio, ao longo de uma jornada de compra. Mas que no fim do dia todos esses conceitos são paralelos, né? Quando a gente trouxe agora, falou do Acre e do Kotler, a primeira referência, a primeira conclusão que a gente tem é que os conceitos que ambos os autores trazem
se conectam com tudo que a gente está falando até agora em termos de comportamento de cérebro, em construção de marca, olhando para uma perspectiva mais da psicologia e da neurociência, por exemplo, né? Então, existe uma uniformidade de conceitos que a gente pode observar muito aqui nessa tabela, né? Então, quando eu olho no primeiro layer para 6 fases macro da jornada de compra, eu consigo fazer esses deployments pensando em funil de vendas, pensando em marketing, né, em objetivos de marketing orientado a canais, objetivos de branding orientados à conexão de significação de marca, e ao cérebro, né, a atuação dos ativos neurais para captura de informação, significação e resposta ao mercado. Então, esse processo de capturar algo, trazer, reconfigurar o processo de significação e devolver, é o que delimita, e parece até a jornada do herói, isso que a gente está falando, né? É o que delimita, de fato, todos esses processos. Então, quando eu penso num funil de vendas, eu estou pensando em topo de funil, meio de funil e fundo de funil. Pensando em entrada, em relacionamento, em conexão emocional e em ação, e em compra efetiva. Quando eu penso em marketing, então eu penso nessa esfera de funil. Eu penso, no primeiro momento, em identificação e visibilidade, né? O mercado precisa identificar a minha marca e visualizar essa marca para se relacionar com ela, para gerar significado e desempenho, efetivamente. Desempenho é esse processo de consideração de compra, para você ter no fundo do funil a resposta, a compra e a ressonância. Comprei, eu gerei um valor de percepção sobre o consumo desse produto. Isso gera ressonância, que vai trazer novos clientes, indicações e etc, né? Quando eu olho para a esfera de branding, pelo prisma de branding, a mesma coisa. Eu tenho um primeiro momento de topo de funil, de percepção de marca, eu preciso que o consumidor perceba a marca, e aí, percebendo a marca, ele tem a potência de fazer associações de marca. Olha como o conceito que o Archer traz se conecta com o conceito de construção de significação que a gente está falando em neurociência e em psicologia, né? Ele vai fazer as associações para gerar valor e significado para essa marca. E aí ele vai ter uma percepção de qualidade percebida quando ele consome essa marca, que tem impacto decisivo na construção de significação da marca em branding. Significação positiva, isso gera lealdade, recompra e indicação de marca. Conecta com ressonância e conecta com o fundo de funil. E aí, quando a gente olha pela perspectiva do cérebro, exatamente a mesma coisa. Eu tenho uma primeira fase de percepção e atenção voluntária, estou me conectando com a comunicação da marca, afunilo isso para geração de conexão emocional, aprendizado e memória de marca, que vai basear a minha ação, minha tomada de decisão de compra e a sua transformação em uma ação de compra, e a confirmação de que eu tenho uma significação positiva construída a partir da minha experiência de consumo, né? Então, é disso que a gente está falando. Quando a gente fala de construção de força de significação de marca, a gente vai olhar potencialmente para essa estrutura de funil, para essa estrutura onde eu tenho um oceano aberto que eu capturo a atenção e a percepção do potencial consumidor, trago ele para o meu universo de marca para gerar conexão emocional, para gerar aprendizados e conexões reais, para determinar, no fundo do funil, exatamente o meu processo de compra, tomada de decisão, recompra, upsell, indicação e assim por diante, tá? E aí, já para a gente ir encerrando essa segunda aula da frente de Go-to-Market, tudo isso traz para a gente uma percepção de prisma de negócio, né? Como eu posso olhar o meu Go-to-Market, como eu posso olhar o funil, como eu posso olhar essa estrutura, né, de atenção, conexão e consideração de compra, olhando tanto pela perspectiva, pelo prisma de negócio, quanto pelo prisma do nosso cérebro, né? Então, quando eu olho pelo prisma de um negócio, o meu objetivo de diferenciação no mercado, eu estou falando pela perspectiva do cérebro de ser percebido. Quando eu imprimo diferenciação, eu sou percebido e transformo percepção em atenção voluntária, né? Prisma de negócio, eu quero gerar vantagem competitiva. A diferenciação gera vantagem competitiva em relação ao mercado concorrente, né? Quando eu consigo gerar vantagem competitiva, o cérebro consegue, de fato, a atenção voluntária do cérebro do consumidor, né? Ele precisa dar atenção para perceber essa vantagem competitiva.
Quando eu falo de visibilidade do negócio, dentro desse processo de funil de vendas, eu estou falando de um processo de geração de conexão emocional também, né? De conexão dentro do meu ambiente de negócio, né? Então, se o meu usuário já está navegando no meu site, ele já tem essa visibilidade melhor do que é o meu negócio, eu estou gerando mais conexões emocionais, e quando eu chego na fase de conexão emocional, eu estou gerando mais significado de marca no imaginário do consumidor, porque eu tenho uma relação mais próxima com ele, tá? A gente vai falar de ganho de reputação como objetivo de negócio, e aí eu quero criar aprendizado. Eu só tenho reputação quando eu aprendi algo sobre a marca, quando a minha marca já trafega, neurologicamente falando, numa esfera de memória, numa esfera de aprendizado, né, de memória afetiva. E aí, quando eu falo de compra no fim da jornada, eu estou falando de ser considerado em termos comportamentais, né, como resposta já dos meus sistemas é, neurais para dar essa resposta ao ambiente que se traduz em compra no fim do dia, né? E aí, como a marca precisa atuar para trazer todos esses elementos de fato à tona, né? É o que a gente já falou até aqui, e aí, a partir daqui a gente vai delimitar as nossas aulas olhando para essas três frentes de posicionamento de marca no go-to-market. Então, marca como creator, marca como advisory e marca como um educador, né? Qual que é a postura que a marca precisa ter para gerar segurança, gerar credibilidade, gerar empatia e colocar a projeção da estratégia de marca de fato em conexão com o consumidor e com o seu imaginário, ok? Então vamos lá falar de marcas como creator.